A paz do Senhor, amados, voltamos para mais a leitura diária da Bíblia, livro de Neemias, capítulo 11. Relação dos que habitaram em Jerusalém. E os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o resto do povo lançou sortes, para tirar 1 de 10 que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. E estes são os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes e os levitas, e os netinins, e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalalel, dos filhos de Pérez. E Maazéias, filho de Baruque, filho de Coose, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Silone. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes, e estes são os filhos de Benjamim. Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Tiel, filho de Jesaías. E depois dele, Gabai, Salai, 928. E Joel, filho de Zicri, superintendente sobre eles, e Judá, filho de Senua, segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. E seus irmãos que faziam a obra da casa, 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias. E seus irmãos, cabeças dos pais, 242. E Amassai, filho de Azarel, filho de Aazai, filho de Mesilemote, filho de Imer. E os irmãos deles, varões valentes, 128. E superintendente sobre eles, Zabdiel, filho de Gedolim. E dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Azricão, filho de Asabias, filho de Buni. E Sabetai e Josabade, dos cabeças dos levitas, presidiam sobre a obra de fora da casa de Deus. E Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe, que era quem começava a dar graças na oração, e Baquebuquias, o segundo de seus irmãos. Depois Ábida, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284, e os porteiros, Acube e Talmon, com seus irmãos, os guardas das portas, 172. Dos que habitaram nas cidades de Judá. E o resto de Israel, dos sacerdotes e levitas, esteve em todas as cidades de Judá, cada um na sua herdade. E os netinins habitaram em Ofel. Ezi e Gispa presidiam sobre os netinins. E o superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, os cantores ao serviço da casa de Deus, porque havia um mandado do rei acerca deles, a saber, uma certa porção para os cantores, cada qual no seu dia. E Petaías, filho de Messesabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava à mão do rei em todos os negócios do povo. E quanto às aldeias com as suas terras, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat Arba, e nos lugares da sua jurisdição, e em Dibon, e nos lugares da sua jurisdição, e em Jecabzeel e nas suas aldeias, e em Jesua, e em Molada, e em Bet-Palete, e em Azar-Sual, e em Berseba, e nos lugares da sua jurisdição, e em Ziclag, e em Mecone, nos lugares da sua jurisdição, e em Rimon, e em Zorá, e em Jarmute, e em Zanoa, Adulão e nas suas aldeias, em Laquis e nas suas terras, em Azeque e nos lugares da sua jurisdição, e acamparam-se desde Berseba até o vale de Inom. E os filhos de Benjamim de Geba habitaram em Micmas, e Aige, Betel e nos lugares da sua jurisdição, e em Anatote, em Nobe, em Anania, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zeboim, em Nebalate, em Lode e em Ono, no Vale dos Artífices, e alguns dos levitas habitaram nos repartimentos de Judá e de Benjamim. Amém?